Pai querido e amado, eu oro por todos que aqui estão me apresentando as nossas vidas, te agradecendo pela comunhão, pela alegria de poder te cultuar, te adorar em meus louvores, em minhas alianças, ouvir testemunhos, ver as crianças sendo, Pai, apresentadas e lembrar do que o Senhor fez por nós, como o Senhor é bom. Nós não queremos, Pai, de forma alguma negligenciar um momento do alimento da palavra. O Senhor tem uma mesa preparada, mas que não seja de qualquer forma que possamos chegar a essa mesa. Adequa-nos, Pai, com a santidade, perdoa-nos, lava-nos das nossas transgressões, muda o nosso interior e nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Todos que se achegam nessa noite possam receber o alimento santo, possa vir algo sobrenatural. Pai, o Senhor pode usar uma palavra, uma frase, ou toda a mensagem, para mudar a sorte de uma pessoa. Tu és poderoso. Eu oro e apresento os meus irmãos que aqui estão e todos que acompanham através da plataforma, que sejam visitados, e que a alegria de sermos teus filhos possa nos levar, Senhor, nesta mesa, neste ambiente, nesta ocasião que o Senhor preparou para receber pessoalmente, individualmente, assim como família, coletivamente, a mensagem que é liberada. Usa a minha vida por tua misericórdia, livra-nos de toda ação do mal, perdoa-nos, adequa-nos, em que nada Satanás e seus demônios e o espírito maligno seja permitido de agir, sejam paralisados, repreendidos e anulados das suas funções, sobre as nossas famílias, os nossos lares, que as tuas promessas possam chegar, a promessa da salvação de nós e a nossa casa, serviremos ao Senhor, que ainda que estejam na ignorância, que estejam distantes, desviados, ainda que estejam debaixo do engano, que o teu poder venha nessa noite, e sejam capturados pelo teu amor, que possam ser levados à tua presença, Pai, e possam conhecer que tu és Deus e se rendam a ti, e comece uma nova vida. Eu oro por salvação, eu oro por conversões, eu oro por milagres, eu oro pela libertação que há no teu santo nome. Todo o poder que envolve a tua presença se manifeste de acordo com a tua vontade. Santo Espírito de Deus, toma a frente, a direção, ministra as nossas vidas, usa-me por tua misericórdia e graça, capacita-me, Deus, justifica-me, perdoa-me e adequa-me para ser teu instrumento, canal que comunica o teu coração para cada um de nós aqui. Assim te agradecemos, que os teus anjos trabalhem, que os teus exércitos venham dentro e fora desse ambiente, e mais uma vez Jesus seja exaltado. Assim te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Pode aplaudir porque Ele é bom. Livro de João capítulo 17 verso 1, por favor. Livro de João capítulo 17 verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu já abrir aqui também na Bíblia Raiz. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Até aí. O quarto e mais teológico dos evangelhos no Novo Testamento, retrata a partir de fatos simples a vida de Jesus, estendendo-se para significados mais profundos. João é considerado o evangelho mais espiritual, não porque os outros sejam menos espirituais, mas porque expressa ideias espirituais numa linguagem espiritual. A visão do evangelho a partir de João ela é específica, ela é diferente dos demais, e aqui nós podemos ver, quando meditamos e lemos o relato de João, que os sinais revelavam a pessoa de Jesus, enquanto a glória que era manifesta, revelava e resultava da paixão que Jesus tinha. O evangelho é tanto usado num pensamento judeu como grego, apresentando a Cristo. Jesus não se dirige neste evangelho a uma nação, a um grupo étnico, mas Jesus direciona a condição humana, e esse é um dos motivos pelos quais o quarto evangelho tem falado tão profundamente aos cristãos de todas as épocas. Para João, o único propósito da vida eterna é para que saibam e compreendam que o Pai está em Cristo e Ele está no Pai. Esse evangelho foi escrito para que possamos conhecer o Pai e experimentar a vida eterna por meio da fé no Filho amado Jesus. E a pergunta é: como podemos conhecer o Pai? No texto aqui de João 17, a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que é os únicos Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, a quem enviaste o mundo.
Conhecer a Deus, queridos, envolve o conhecimento fundamentado na experiência pessoal. Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Eu tenho que ter experiências pessoais. Eu preciso experimentar milagres na minha vida. Quem aqui já foi alvo de um milagre, por favor, levante o braço. Louvado seja Deus. Esse conhecimento pessoal, essa experiência pessoal é fundamental, para que nada, nenhuma seta do inferno, nenhuma mentira de Satanás venha roubar você dessa convicção. Além do conhecimento fundamentado na experiência pessoal, nós precisamos ter o conhecimento de Deus através de enxergar com os olhos da mente. E o que é isso? É o discernimento. Eu consigo discernir Deus, eu consigo enxergar Deus nos processos, quando eu contemplo os céus, quando eu vejo a obra dele na minha vida. Os olhos da mente. Esse discernimento é uma capacidade que todos nós temos. Temos que considerar a ausência de Deus e a presença de Deus nas ocasiões. O mundo hoje está nesse caos por causa da ausência de Deus. As pessoas não querem mais o conhecimento de Deus, deram seus ombros ao Senhor. Nós podemos conhecer a Deus pela percepção clara e puramente mental, na metanoia, da mudança, da conversão de corações, de mente. Nós podemos mudar. Eu caminhava nesse sentido, mas eu fui transformado pela presença, por conhecer a Deus. A minha vida mudou. Você se lembra do homem chamado José do Egito? Um dos filhos preferidos de Jacó, ou Israel, pai das 12 tribos, que por inveja seus irmãos venderam ele como escravo. Ele chega numa casa do chefe da guarda do faraó, Potifar, que tinha uma esposa maluca, que queria adulterar com José. José, como escravo, humilhado, rejeitado, poderia ter sido vendido, magoado, rebelado contra Deus, numa ocasião muito favorável, porque Deus prosperava ele naquela casa. Aquela casa ele tinha tudo debaixo da sua administração, de tão excelente que ele era. A única coisa que o chefe dele, Potifar, sabia, era apenas a comida que ele comia, porque o resto estava tudo no governo, na administração de José. E no momento a sós, a mulher de Potifar deseja ter um relacionamento com ele. Deita comigo. E sabe o que ele diz? Como faria uma coisa tão terrível contra Deus? Não existiam as leis mosaicas, mas ele já tinha um discernimento, ele tinha percepção clara e puramente mental, a mente dele já era transformada. Olha como isso é poderoso. É quando você sabe o que é certo e o que é errado, porque você foi transformado. Você não anda mais com aqueles que andam em trevas. Essa é uma das formas também de se conhecer a Deus. A quarta forma é o conhecimento obtido pela proximidade de sua pessoa, e aí a glória. Eu me lembro de um momento como se fosse hoje. Estávamos numa missão no Guarujá uma vez, e eu fui dormir na sala da casa de uns amigos, e eu comecei a chorar compulsivamente, mas eu não tinha brigado com a Valéria, eu não estava com nenhum problema financeiro, eu não tinha nenhum problema de saúde, mas eu sentia a presença de Deus na sala. Eu fui dormir na sala, eu não parava de chorar, era como se Deus estivesse me amassando com um trator. Eu senti a glória de Deus na hora que eu fui dormir. Eu chorava, eu não parava de chorar da presença de Deus, a glória dele na minha vida, me marcando. Esse conhecimento pela proximidade da sua pessoa traz uma experiência que nos marca na presença do Senhor. Mas nós também podemos conhecer a Deus na visão, através dos 5 sentidos, na visão, na audição, no tato, no paladar e no olfato. Pessoas têm a percepção de Deus quando sente aquela unção, aquele cheiro da presença de Deus, a mirra, a unção que quebra todo o jugo. Você sente a presença do Senhor, você ouve a Deus, você vê Deus, por inspiração. Quem está comigo? Conhecer a Deus, a maior verdade que uma pessoa pode possuir na mente, ou aprender por meio das experiências, é a verdade acerca de Deus. Salmo 46:10 diz assim: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Jesus disse: aqueles que me obedecem, os meus ensinamentos, são de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não está limitado ao raciocínio humano, mas somente pela revelação de Deus sobre si mesmo. Seja na natureza, se você quiser conhecer a Deus na natureza, Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, coloca na tela por favor, minha equipe. Romanos 1, 19 e 20, diz assim:
Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis pelas coisas que estão criadas. A riqueza da fauna, da flora. Me lembro uma vez, uma experiência de poder mergulhar em Fernando de Noronha, de poder mergulhar no Mar Vermelho, onde tem uma riqueza de fauna que não existe em outro lugar, e o outro é a flora, são os corais do Mar Vermelho. Pude conhecer essa verdade. Além da natureza, nós podemos ter a revelação de Deus na consciência, nossa própria consciência. Isaías capítulo 6, verso 1, diz assim, Isaías teve a revelação na consciência dele. Aqui nesse texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. A consciência de Isaías foi impactada nesse conhecimento. Ele teve essa revelação. Qual foi o impacto da revelação? A sua condição, porque a consciência fala de si. Poxa, eu vi um Deus que é santo, os anjos adorando a Ele, e eu sou um homem de lábios impuros, eu habito num povo de impuros lábios, eu vi o Senhor. Esse conhecimento de Deus leva ali na frente, quando você estuda Isaías, a se tornar um profeta, um mensageiro conhecido como um profeta messiânico, que falou da vida e da obra de Jesus. Também nós podemos ter a revelação de Deus na história, quando os pais, pela tradição oral, ensinavam os filhos os feitos de Deus. Então, pela própria história, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 20, Deus instruindo essa geração que viveu os milagres, a ensinarem os seus filhos. Diz assim, Deuteronômio 6, 20, quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e toda a sua casa, aos nossos olhos, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos o cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ou seja, eles ensinavam o que aconteceu na história, o que eles viveram. Então se pode conhecer a Deus pela história também. Quem está comigo? Podemos conhecer a Deus na providência. Momentos difíceis, momentos de grandes crises, momentos que nós corremos um risco de vida, como foi em Daniel capítulo 2, verso 19, ele tinha que liberar e conhecer, decodificar o sonho, porque corria um risco de vida, e Daniel entende que a providência da sabedoria vem do Senhor. Ele diz assim, Daniel 2,19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A providência que vem do Senhor. Se você quiser glorificar a Deus, glorifique com entendimento. Quem pode aplaudir o Senhor? Especialmente na sua palavra você pode conhecer a Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo,
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu conheço a Deus quando eu leio, quando eu busco a presença do Senhor. O que você tem de tempo de palavra vai te proporcionar tempo de experiências, de conhecimento de Deus. Quem está comigo? O conhecimento de Deus afeta a essência de uma pessoa. O conhecimento de Deus afeta a vontade de uma pessoa. O conhecimento de Deus influencia o coração de uma pessoa. O conhecimento de Deus muda o destino de uma pessoa. Muitas pessoas estão aquém, vivendo uma vida carnal, uma vida natural, não uma vida espiritual, porque não permitem essa essência ser afetada, porque reservam a Deus apenas um espaço de domingo à noite. Muitas pessoas não estão tendo uma vontade transformada, porque ainda dentro de si o que reina é sua vontade. Não aceitam o lugar de filho quando a palavra é disciplina e renúncia. Não aceitam se sujeitar a uma influência do coração, porque o seu coração está cheio de cobiça e engano. Não aceitam o destino que Deus preparou, porque acreditam que o destino que idealizaram para si mesmo é melhor. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pois pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. As pessoas hoje querem a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, mas não tem culto racional, não tem um sacrifício vivo, não tem a renovação do entendimento, continua a viver conforme esse mundo. E aí, quando vê uma pessoa vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, num casamento, numa prosperidade, no ministério, culpam. Esse aqui é queridinho do pastor, esse aqui, é porque ele tem alguma coisa, e começam, eles anulam a transformação de si mesmos, apenas apontando para o próximo. Sabe qual é o grande problema? É porque eles não se confrontaram no espelho. Quem quer viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, precisa aceitar. O que é o culto racional? Culto racional, meu irmão, é quando você diz não para o pecado. Culto racional é quando você entende que pela disciplina que devemos exercitar, podemos aprender e participar da santidade de Deus. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de palavra, é tempo de comunhão com o Espírito Santo. Se você apenas é um cliente de Deus aos domingos à noite, eu quero confrontar você em amor. Você está muito aquém de um dia poder viver a vontade do Senhor. Não é com martírio, não é com autoflagelação, mas eu sou um cristão. Eu consigo sentir a Deus numa sinaleira, quando eu tenho uma grana no bolso, eu posso comprar 10 paçoquinhas. Eu consigo sentir a Deus quando eu tenho que fazer o que é certo, no que diz respeito no meu trabalho, e honrar a Deus com um bom testemunho, do que me esconder. Eu consigo experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, quando eu começo a renovar o meu entendimento nas mágoas, ressentimentos e rancores. Quando eu decido ter as conversas sérias e profundas com as pessoas que eu amo, que eu me sinto machucado. Isso é renovação do entendimento. Mas nós queremos receber a promessa de experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus vem quando Ele é Senhor da sua vida, não só o Salvador. As pessoas estão querendo viver uma vida parcial na presença de Deus e querem a plenitude das suas promessas. Engano, amigo. A questão é, eu estou disposto a avançar no conhecimento de Deus? Essa é a pergunta. O preço é a obediência voluntária e total, só que o prêmio é entrar na boa, perfeita, agradável vida que Ele preparou. Então, as minhas lágrimas aqui são sementes preciosas para uma colheita de glória ali na frente. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, colherão seus feixes. Mas eu preciso estar atento. O querer de Deus envolve tanto o que Ele compraz, o que Ele deseja e o que Ele se contenta em fazer. E ao conhecer o caráter de Deus, eu posso chegar aos caminhos que levam ao centro da sua vontade. Deus é o Criador e sustentador do universo, e Ele deu à raça humana a revelação de si mesmo, no mundo natural, e do seu Filho Jesus. Quando você vê no meio de uma natureza, a expressão do renovo do Senhor,
Quando existem muitas chuvas aqui nas praças aqui, vem aquele, é o maçanico, que é aquela ave preta, com um bico bem dourado, né, bem comprido, até postei, é o maçanico, ou tuiuiu, sei lá o que é. Da onde vem aquela ave no meio de uma cidade? Não é os quero-quero que infernizam a gente. É a natureza se expressando. Eu moro numa região que tem transportador, um monte de coisa, mas passa, sabe os periquitos? É periquito que fala, aqueles bichinhos verdinhos, é periquito. Caturrita, que é a coisa mais linda, cara. Tem uns coqueiros lá, umas palmeiras lá, que é tudo artificial, que foi plantado, que não é da região, colocaram lá no projeto do condomínio, mas é uma gritaria. É um condomínio deles, é a coisa mais linda. Então na natureza, eu vejo o desenho do arquiteto, do Criador, como ele é delicado, como ele é complexo, como ele é poderoso. E quando eu estudo Provérbios capítulo 8, eu conheço e consigo identificar e personificar o Espírito Santo na sabedoria, que ele cria todas as coisas. Só que eu quero conhecer o Senhor na revelação de Jesus. Os discípulos tinham confusão. Me mostra o Pai. Como eu te mostro o Pai? Eu sempre tive com vocês. O que eu falo não é de mim mesmo, é o próprio Pai falando. No livro de João, quando você se apaixona e mergulha, você começa a discernir quando é Deus falando com Jesus ali. Não é só Jesus falando com os discípulos, mas são palavras que vêm do alto. Por isso que nós podemos ter uma profunda revelação pessoal. Ao conhecer o caráter de Deus, eu começo a enxergar o seu caminho. E conhecendo o caráter de Deus, que mostra o caminho que Ele anda, eu começo a entender qual é a sua vontade. O que faz um cara se converter e se santificar no auge da sua força sexual de pecar. Que ele conheceu o coração de Deus, ele enxergou o caráter de Deus, ele sabe que ele tem um caminho bom. Ele olhou para alguns modelos na terra e falou: poxa, mas eu vejo casais abençoados, indo viajar, passar o dia na serra, conversando, servindo a Deus junto, tendo uma refeição simples, caminhando numa praça. Não estou falando do perfil social, mas estou falando da essência de uma família que anda com Deus. Eu quero isso, porque ele vê a vontade de Deus na sua vida. Ele vai na tua casa tem nada de melhor que a casa dele, mas ele vê algo que tem na tua presença, na presença de Deus na tua vida, no teu meio. Ele fala: cara, eu quero o que você tem. Ele entendeu o caráter de Deus, e ele começa a enxergar como Deus se move. Por que ao se aproximar de Deus, a gente pede perdão? Não é um rito, não é um protocolo, não é uma forma, uma doutrina. É porque Ele é santo e eu não sou muitas vezes, e eu preciso me arrepender dos meus pecados, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço. E eu reconhecendo essa verdade, eu reconheço o que o Filho dele fez por mim. Ele me aceita nos seus atos, e Ele fala ao meu coração. Deus é o Criador e sustentador do universo. Ele deu a cada um de nós a revelação de si, e nós não estamos entendendo a revelação de Deus nesse tempo. Qual foi a lição da pandemia? Nós dependemos exclusivamente do Senhor. Ele cuida da gente, Ele põe a mão sobre o seu povo. Nós não fomos destruídos por causa da sua misericórdia e da sua fidelidade. Quer aplaudir? Aplaude, filho. A Bíblia não prova a existência de Deus, ela simplesmente afirma a existência ao declarar: no princípio Deus. Não está pedindo licença para te convencer. No princípio Deus. Faz uma prova, se isso é verdade. Fala: se esse Espírito Santo existe, eu quero uma experiência. Se prepara. O Espírito Santo que eu amo e honro, tem muitas formas de falar com a gente. Às vezes uma criança vai te quebrar. Às vezes uma situação difícil. Às vezes você vai ver todo o seu poder reduzido a nada, quando você sabe que só Deus pode agir na tua causa. Quando você olha no seu espelho e vê as rugas chegando, porque é inevitável nossa progressão de envelhecimento. O envelhecimento de células é a natureza agindo, que nos leva a meditar o quê? Que a nossa vida é um vento. Você tem que se cuidar, tratar bem do seu templo, do seu corpo. Você é o que pensa e o que come. E se não está satisfeito, metanoia, mudança. A maior revelação de Deus vista na Bíblia, através do registro inspirado e escrito, onde nós vemos a sua existência na natureza, são reveladas em Jesus, que afirmou em João 14:9, quem vê a mim, vê ao Pai. Começa a ler a Bíblia
tentando enxergar Deus em Jesus, lá no livro de João. Caramba, isso aqui é Deus, isso é Deus. Quando o próprio escritor de João fala, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu unigênito, para que ninguém pereça. Só que as pessoas estão perecendo, porque o coração está cheio de coisas da terra que não precisa. Buscai o seu reino, sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Nós estamos tudo nas demais coisas, mas não estamos buscando a Deus e a sua justiça. Justiça é um estilo de vida, de retidão, de o que é certo, o que é errado, é errado. Não é não, sim é sim, não tem meias palavras. Que mesmo com dano próprio, eu não volto atrás. Se eu prometi algo, eu vou cumprir, eu vou perder dessa vez. Ok. Deus é conhecido por meio dos seus atributos, queridos. O louvor pode se preparar. Quais são os atributos? Você fala, poxa, eu quero conhecer a Deus. Quais são os atributos de Deus? Se eu te perguntar, quem que é Deus? É o cara que Jesus, é o homem lá de cima, o cara lá de cima. Quando eu ouço isso, é certo que o cara não conhece nada. O cara lá de cima vai me abençoar. Claro, na ignorância eu fiz coisas piores. Não. É o Criador. É o Senhor. Deus tem as suas características, seus atributos, as naturais. Ele é Espírito, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é eterno. Deus é Espírito, Ele é imutável, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a ciência, Ele tem toda a presença, não tem um lugar que limite a Deus e Ele é eterno. Isso fala da natureza de Deus. Como é que você consegue entender isso, sabendo que Ele é eterno? Que Ele tem toda a presença. Quando eu vou orar, Ele já sabe. Quando eu oro por enfermidades, Ele sabe que cada célula que nós temos. E a enfermidade não glorifica a Deus, nós lutamos contra a enfermidade, como uma das questões que envolve, muitas vezes, pecados. A queda do homem, práticas ruins, propósitos secretos que nós não sabemos. Só que Deus também pode ser conhecido pelos atributos morais. E quando eu falo de moral, eu falo da essência e do caráter de Deus. E aqui está a questão. Deus é santo, queridos. Deus é retidão, Deus é amor, Deus é verdade, Deus é sabedoria, Deus é justiça. Então, o caráter de Deus. E é aqui que nós podemos conhecer mais ao Senhor. Porque, na verdade, quando nós vamos para a área do caráter de Deus e o nosso caráter, aí que existem as grandes diferenças. Como Deus é santo, eu sou tão colérico, sanguíneo, tão cheio de ímpetos, eu falo bobagem, eu venho de linhagem italiana com espanhola, pastor, e qualquer coisa eu já estou soltando um brado errado aqui. Ele conhece a tua verdade. Mas eu sei que Ele é santo, e se eu entendo que eu não sou santo, como eu deveria, eu peço perdão, eu sou verdadeiro. Deixa eu falar algo aqui. Os atributos morais de Deus, as características que envolvem a essência dEle, você pode acessar pela verdade do seu coração e pela intenção correta. Não é que você tem que fazer uma escola. Olha, hoje eu tirei nota 8,5 em santidade. Mas também não é o cara que pisa na jaca e acha que está tudo bem, ó Deus, tu és meu pai, me joguei nas cordas, é isso mesmo, se me quer desse jeito. Deus, eu sou verdadeiro, a minha verdade é essa, eu quero entregar meu coração na tua presença. As coisas mais poderosas que a gente pode experimentar é no nosso secreto. Secreto não é com todo mundo, secreto só você e Deus, num quarto. Fecha a porta do teu quarto, abre o teu coração. Ele pode ouvir tudo que você tem para falar. Você pode falar as coisas mais malucas. Eu estou indignado com isso. Pai, eu preciso disso. Eu penso muito nisso. Você pode falar das coisas mais profundas. Ele ouve. Ele ouve. Porque Ele é amor. Mas o que Ele espera de nós? Uma rendição verdadeira. Quer conhecer a Deus? Seja verdadeiro. Tenha a intenção correta. Será que Deus vai ser glorificado fazendo só que a tua vontade seja feita ao invés da vontade dEle? Não. É quando eu me rendo, eu entro em harmonia. Agora, tem dois deuses aqui, o Deus eterno e o Deus Alexandre. Não, Deus, eu te sirvo se essas questões da minha agenda forem atendidas. Se não, o Senhor conta com outro. Deus, eu te sirvo.
eu te amo, eu me rendo. Quando eu comecei a buscar a Deus, queridos, e conhecer os atributos de Deus e me render a Deus, eu entreguei tudo. Eu entreguei uma relação que Deus não se alegrava, de 3 anos e 10 meses. Eu entreguei, falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu entreguei a forma como eu interpretava meu pai e minha mãe, cheio de lutas. Eu entreguei, Deus, eu entrego. Eu entreguei o meu trabalho, então me ajuda. E sabe o que Deus faz quando você é verdadeiro? Ele manda pessoas para te ajudar. Eu não sabia o que era ter aliança com Deus. Eu levava de vez em quando entrava em umas comissões top, eu levava uma bênção lá para a missionária, dava uma bala para levar, tudo bem, ia na igreja, fazia meus votos de tolo, tudo errado. E um belo dia, visitando os médicos, veio uma serva dele, uma amiga minha propagandista. Ela falou, Alê, você tem aliança com Deus? Ah, eu vou lá na irmã que me ganhou para Jesus e dou uma grana, quando eu vou no culto dou um cheque. Não, Alê, suas alianças com Deus, o seu dízimo, a sua oferta, como você faz? O dízimo é 10ª que você recebe. Começou a me ensinar para me relacionar com Deus. E o meu coração estava aberto. Pô, obrigado, vou levar a sério isso. E comecei a buscar e experimentar a Deus. Eu comecei a olhar para o meu pai, para minha mãe, e separar eles dos erros. Meu pai, a minha mãe, ponto. O que eles fazem que eu não concordo, não sou eu para julgar. Meu papel é filho, porque não é natural o filho querer ministrar o pai. Está errado, a não ser que ele peça. E você já tem a condição suficiente, calibre para ajudar. Eu comecei a separar, e só honrar. Eu comecei a olhar para as mulheres com respeito, imaginando que podia ser uma filha, uma irmã, uma mãe. E aprendi a olhar sem maldade. Aprendi a olhar daqui para cima, é o meu protocolo. Eu tive que mudar essa essência e não ficar viajando na minha mente, porque essa batalha é de todo homem. Deixei para trás toda a catequese de pornografia que todos nós homens somos catequizados, e aprendi a olhar como uma filha, uma serva, uma mulher amada. Aprendi a olhar os chatos que me enchem a cabeça como uma criança abandonada, rejeitada. Isso foi me aproximando de Deus. Eu fui conhecendo a Deus nos dias difíceis na minha vida, quando eu não tinha as respostas que eu esperava, mas mesmo assim eu me rendia. Sem rendição você não conhece a Deus, assim como sem santidade. Muitas pessoas querem conhecer a Deus, querem experimentar um ministério, querem caminhar, querem pregar para as multidões. Deixa eu te falar, esse é o pior lugar, se não for o propósito de Deus para a tua vida, porque você vai ser massacrado. E Deus não usa vasos bonitos, usa os vasos quebrados. Bem-vindo a uma olaria que não vai te poupar. Eu comecei a conhecer a Deus quando no meu coração Ele contemplava o meu desejo verdadeiro. Quando eu tirei os meus desejos, falei, então pai, eu quero ver a tua vontade. Se a tua vontade se te glorifica andar numa moto legal, o Senhor abre a porta. E Deus abria a porta. Mas esse é o momento de descer um pouquinho, esse é o momento de tirar esse momento que é tão agradável, mas é porque é um passo importante para a minha vida, que seja feita a tua vontade. Se você pede que seja feita a tua vontade, mas ainda não se rende, como é que você vai conhecer a Deus? Sabe como a gente conhece a Deus? De ter tempo com Ele. A gente conhece a Deus na enfermidade. Eu me lembro cada dia de tudo que eu passei nas enfermidades. Eu me lembro como é bom andar. Eu me lembro como é bom sentir cheiro. Eu me lembro como é bom poder dar uma corrida. Eu me lembro como é bom poder levantar e ter uma missão, uma meta no dia. Eu me lembro como é bom me levantar cedo, 5 e pouco da manhã, 6 da manhã, para acordar, me arrumar, ter um minuto na presença dele e levar minha filha para a escola. Como é bom. Porque um dia eu não podia levar minha filha na escola, era tudo online, todo mundo desesperado, a rua vazia, era horrível. Eu agradeço a Deus por poder tomar um café. Eu agradeço a Deus por aquilo que eu não tenho ainda, porque Ele me conhece, eu conheço Ele. Aquilo que é melhor Ele vai me dar. Mas o quanto do atributo do caráter de Deus eu quero. A chave que está aqui, queridos, é a rendição. Porque você cheio de você não vai conhecer a Deus, porque tem um Deus muito grande aí chamado eu. E vou falar, a vida ela é uma progressão, mas ela começa a entrar num platô e depois você desce. Assim é a vida. Tem hora que você não é mais competitivo e você tem que ser humilde para passar o bastão para a próxima geração.
Tem hora que você não é mais o cara, você não é mais a mina. Tem hora que você tem que entender que o teu lugar não seja o lugar da celebração das pessoas, que é o lugar talvez de um momento de solitude. As pessoas estão com uma motivação errada em buscar Deus. Eu tenho uma chamada, eu tenho um dom, eu quero Deus meu amigo. É com muito temor que a gente desenvolve um dom, porque Ele vai ser glorificado e nós seremos julgados. Eu temo por pessoas que têm talentos, estão enterrando seus talentos voluntariamente, porque não conhecem a Deus, porque se conhecesse a Deus, voltaria à presença do Senhor e funcionaria no corpo. Podemos concluir que o querer de Deus se alinha com a obra do Espírito Santo no meu interior. Mas eu, cheio de carne, cheio do eu, cheio de orgulho, como é que a obra do Espírito Santo se alinha? O que eu peço nessa noite aqui, como filho, servo de Deus, é que queira conhecer o Senhor, porque no dia final vai estar só você e Deus. É a tua história com Deus que vai fazer a diferença. A sua história com Deus. Vi muitas pessoas orando pelo meu amigo Julio Melgar, fizeram orações, fizeram eventos. Ele se foi para a presença de Deus, e a vida dessas outras pessoas continuaram, estão lindas e belas no YouTube, celebrando novas músicas. Quem sente a dor e a falta? A família do Julio. Eu, quando for embora, vou virar um post. Você também. Mas eu vou continuar vivo no coração dos verdadeiros filhos, da minha filha, da minha esposa. A vida é um vento. Quem sabe a soma dos seus dias aqui? Por isso que a coisa mais sábia que eu posso ter hoje é conhecer a Deus. Porque se eu entrar na volta final, eu conheço a Deus, eu sei o que me aguarda. Sabe por que Paulo não tinha crises? E você e eu não vivemos 1% que ele viveu de guerra? Porque ele conhecia Deus. Um belo dia, firme na sua vontade própria, cavalgando com seus soldados, buscando capturar e matar cristãos a caminho de Damasco, ele caiu. O clarão veio, ele caiu em terra, ele ouviu uma voz: por que me persegue, Saulo? Ele responde: quem é? Senhor. Ele faz uma pergunta, ele não sabia quem era. Eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele aprendeu a conhecer o Senhor no momento que ele foi anulado em si mesmo. Por 3 dias não comeu e não bebeu e ficou cego. Eu acredito que foi uma experiência de temor e terror, ao ponto de Ananias botar a mão na cabeça dele, caiu as escamas, ele foi batizado. Ele mudou radicalmente, porque ele teve uma experiência, ele conheceu a Deus. E no final da jornada, ele escreve para o seu filho Timóteo: minha hora já é chegada, mas eu estou pronto para receber a coroa que me foi prometida. Eu corri a carreira, eu guardei a carreira, eu guardei a minha fé, eu lutei o que foi proposto, eu servi a Deus de todo o meu coração. Eu tenho muitos testemunhos, mas eu sei que me aguarda e já está reservada a minha coroa. E a conta corrente e as bênçãos ficam. Vim do pó, ao pó vou tornar. Meu espírito volta a Deus, eu sou uma alma vivente. E me apresentarei diante do Senhor, um corpo glorificado quando Ele voltar. Quanto nós conhecemos a Deus? Casais que estão em conflitos, quanto vocês conhecem a Deus? Pessoas magoadinhas, magoaris aqui comigo, com Deus, com quem quiser que seja, com o raio que o parta. Quanto que a gente conhece a Deus? Irmão que não se cumprimenta dentro da igreja, quanto vocês conhecem a Deus? Porque isso é uma vergonha. Pessoas que deveriam estar funcionando no corpo, não funcionam no corpo, porque não conhece a Deus de verdade. Se conhecesse, honrava a Deus com alegria, e não é um peso. Uma escala, está aqui o Alex Flores, que se bate para fazer uma escala, para servir 2, 3 vezes no mês. Não posso. Onde estão os intercessores? Onde estão os adoradores? Onde estão aqueles que vão estar no culto de quinta-feira buscando a Deus? Eu sei que tem alguns que não podem, até por causa da pegada, da batida que é pesada. Mas se eu conheço a Deus, servir e adorar, como eu gostaria de ter um domingo como vocês têm, de buscar. Pô, que delícia, vou receber uma palavra. E a minha função é diferente, eu sei que me custa isso. E com temor eu faço, porque eu aprendi a conhecer a Deus, eu estou conhecendo a Deus. Mas sabe o que Oséias fala? Venham, prossigamos a conhecer o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos restaurar. Eu e você estamos sendo quebrados para também aprender a conhecer a Deus. Tem um não que eu recebi na minha vida, e vou continuar recebendo alguns nãos de Deus, para que eu possa conhecê-lo com o coração verdadeiro. Que toda capa de vaidade seja arrancada nessa noite.
porque toda reserva especial do eu, o seu culto secreto, não tem problema. Se você tem grana, queima na alta, meu irmão, mas seja um homem que arrasta a gente para o céu. Que o seu lifestyle no teu Instagram venha glorificar o Senhor, não causar inveja. O quanto eu tenho do eu dentro de mim que impede de conhecer a Deus, que nessa noite seja abalado, e a gente vai ser muito mais bem resolvido. Eu vi o Senhor. Isaías era um cara reclamão, mas ele viu o Senhor e falou: agora acabou, eu vi o Senhor. Ezequiel está passando as suas lutas, porque a esperança de Israel tinha perecido. Vale de ossos secos. Pode viver esses ossos secos, Ezequiel? Tu sabes, então profetiza. Vou fazer você funcionar de novo no corpo, Ezequiel. Elias estava numa crise porque se sentia perseguido e sozinho. Morreram os profetas, mataram os seus servos. Vai por Horebe, fica sozinho. Estou sozinho, Senhor. Ei, solidão, bom momento para conhecer a Deus, mas não é o estilo de vida de solitário que é importante. Ele fala: deixa eu te falar uma coisa, sai para fora, volta para o caminho de Damasco, unge Azael rei, unge Jeú rei, unge Eliseu profeta. E eu vou te falar, tem 7.000 que não se dobrou a Baal e não beijou a mão de Jezabel. Quando a gente pensa uma coisa, na dimensão de Deus é outra. A maioria dos meus medos e anseios nunca aconteceram, e sempre Deus fez muito melhor do que eu imaginava. Feche os teus olhos. Espírito Santo, vem confrontar tudo que impede a gente de conhecer a Deus, seus atributos, suas características, seus feitos, a sua memória. Todos que nos acompanham, Pai, que estão enganados, que nessa noite possam ser alvo da Tua luz e possam render-se a Ti. Que seja uma noite de troca de senhores dentro de nós. O conceito, o culto do eu, a minha opinião, que isso caia por terra e seja abalado hoje. Eu oro e peço uma experiência sobrenatural do conhecimento verdadeiro do Senhor. A vida eterna é te conhecer. O testemunho é esse, Senhor. O Senhor nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Espírito Santo, vem alinhar o nosso coração, vem confrontar e nos convencer da nossa condição, muitas vezes resistente à Tua obra, mas que possamos conhecer ao Senhor. E ainda que o Senhor esteja restaurando coisas que estão quebradas, que se faça necessário todo o tratamento, para que a gente possa enxergar o que nós não conseguimos aos olhos naturais, dentro da nossa limitação carnal. Nessa noite, Senhor, queremos um mergulho na Tua presença, e eu quero abençoar os meus irmãos hoje, declarando que aquilo que era um perigo, que era uma ameaça, caia por terra. Eu declaro que o eu seja submetido ao eu sou, o meu eu seja submetido ao eu sou. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, eu me submeto a Ti. Vem, Espírito de Deus, vem despertar o nosso interior, vem mostrar a grandeza do nosso Senhor e entregar o seu Filho amado. Que possamos ter a vida eterna, que é andar contigo. Tu és o único Senhor, e o teu Filho amado Jesus, que nos deste a vida. Que essa verdade venha fundamentar o nosso coração, e todas as nossas atribuições, as nossas decisões, as nossas escolhas sejam pautadas no conhecimento do Senhor. E isso traga mudança radical, mudança na área financeira, mudança nos relacionamentos, mudança na chamada, mudança no relacionamento com o próximo, nos casamentos. Que haja cura, que o conhecimento do Senhor venha através de milagres. Eu declaro para aquele que está enfermo, receba a cura agora, no nome de Jesus. Seja sarado, pelo sangue do Cordeiro seja curado, pelas pisaduras de Jesus seja liberto da enfermidade, toda enfermidade do inferno, todo demônio maligno seja repreendido e expulso. O espírito de enfermidade receba a cura, receba renovo, receba a presença de Deus manifestando sua grandeza. Se coloca de pé para adorar o Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, eu quero
achado nele, eu quero conhecer Jesus. Oh, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Perguntas não respondidas na tua vida, muitas questões que não fazem sentido, não se encaixam em si mesmas. Como esse pastor está falando isso se não conhece o que eu já passei? Como ele fala sobre conhecer o Senhor se ele não sabe as lutas que eu enfrentei? A jornada terrena envolve deserto, envolve espinho, envolve lágrima, envolve dor. Mas nós não estamos limitados à jornada terrena. É o nosso posicionamento diante dos espinhos, das dores e das lágrimas que vai determinar também o que será a nossa eternidade. Nesse conhecimento de Deus, tem coisas na minha vida que ainda não fazem sentido. Mas sabe o que eu decido? Continuar esperando e confiando nele. Porque tudo que eu já experimentei de Deus mostra que ele é bom. Tudo que eu já li a respeito de Deus, tudo aquilo que eu já pensei a respeito de Deus, daquilo que eu já presenciei, testemunhei, mostra que o que ele já fez na minha vida, ainda que não sejam muitas coisas, mostra que a essência é boa. E ele já iniciou essa obra. Então você que está com essa luta interior de espinhos, desertos e lágrimas, ou você escolhe continuar para ver a mudança, ou você para e continua reclamando. Eu conheço várias pessoas que pararam e ficaram presas no deserto, nos espinhos e nas lágrimas. Só que isso era apenas parte de um processo que ia gerar mudança poderosa no futuro. Se o preço presente agora está sendo caminhar no deserto, eu vou continuar até que eu veja a água, porque a água vai vir. E eu profetizo que é tempo da água do Senhor brotar no teu deserto. Santo é o Senhor. Se você está vivendo um tempo de espinho, para de pensar na dor do espinho, mas comece a entender o ensinamento do espinho, porque aí vai te levar a contemplar a flor que vem, a beleza, porque uma hora a dor cessa, e aquilo que era o espinho vem uma cura. E eu declaro que é tempo de cura dos teus espinhos. Se você está num tempo de lágrimas, quando você busca conhecer e prossegue conhecer o Senhor, sua lágrima não é mais o resultado de uma opressão, de uma aflição de alma, que você não tinha mais o que fazer, apenas chorou pela sua calamidade. Mas a lágrima se torna uma poderosa semente, e a colheita de lágrima é alegria. A colheita de lágrima é alegria. Continue até que a colheita venha. Conhecer a Deus é prosseguir, não cruzar o braço, se assentar numa cadeira de insatisfação e reclamar. Mas eu prossigo e deixo para trás as coisas que precisam ficar para trás, considerando que aquele que me chamou e iniciou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dia eu vou vê-lo face a face. Enquanto isso, eu clamo pela tua graça, que me capacite, que me eleve, que me dê força, que me faça avançar. Espírito Santo, que essa palavra venha cortar o mais profundo do nosso coração e mudar a condição, mudar toda a paralisia, cancelar tudo aquilo que tem sido uma acomodação e um conformismo, mas despertar a tua igreja a avançar em conhecer ao Senhor e a vida eterna. O alvo maior já foi exibido, já foi exposto, a vida eterna, onde não haverá dor, pranto, lágrima, onde seremos revestidos de um corpo glorificado,
estaremos na tua presença, face a face, te adorando junto aos anjos. Novos céus e novas terras, novos céus e novas terras, uma dimensão que nós não entendemos aqui ainda. E o único que teve essa revelação foi colocado espinho na carne, para não se exaltar com a revelação e o poder daquilo que ele contemplou. Derrama da tua presença, derrama da tua graça, do teu amor e perdão. Vem curar, Senhor, as emoções. Vem curar, Senhor, o coração. Vem curar o nosso interior. Que nessa noite as fontes da tua cura venham sobre as vidas, sobre os lares. Cura. Eu declaro cura. Cura. Não mais enfermidade, mas a cura. O rio de cura do Senhor. Cura na sua identidade, cura no seu interior, cura nos seus relacionamentos, cura na sua chamada, cura na sua vida com Deus, cura na sua vida. Experiências em conhecer o Senhor através da sua glória. Receba experiências da glória do Senhor em milagres. Contempla o Senhor, ensina o Senhor na tua vida. Quem quer ver o Senhor aqui? Quer conhecer o Senhor? Coloca a mão no teu coração. Repete assim comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero conhecer ao Senhor. Eu prossigo em conhecê-lo. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas palavras, por me associar às pessoas que não conhecem a Deus, e aceitar essa condição na minha vida. Nessa noite eu saio desse lugar, eu aceito o convite e a chamada em conhecer ao Senhor. Nessa noite eu abro meu coração, que a tua palavra entre e possa cancelar toda voz estranha, todo enredamento, toda situação que me paralisava, me bloqueava. A espada do Senhor, a tua palavra, venha cortar. Entra na minha vida. Jesus Cristo, nessa noite eu te reconheço como meu único Senhor, meu único Senhor, meu único Senhor, meu único Salvador. Eu peço perdão por andar distante de ti e acreditar e servir outros deuses e me desviar da tua vontade. Nessa noite eu reconheço a obra da cruz, a tua vida, a tua entrega, a tua morte, a tua ressurreição, que me dá a chance de ser filho. Nessa noite eu peço, escreve meu nome no livro da vida eterna. Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Toda ressurreição que me dá o acesso a uma nova vida aqui na terra e a vida eterna no céu, eu recebo nessa noite. E eu declaro para fora da minha vida todo peso contrário, toda reclamação, toda autoridade que não era Jesus, que não era a tua palavra, que não era o teu Espírito Santo, eu declaro fora da minha vida. Eu me rendo a ti. E nessa noite eu reinicio a minha história na tua presença. Sela a minha vida com o sangue do Cordeiro, e que as tuas promessas se cumpram a partir de hoje na minha vida e através da minha vida.
em nome de Jesus. Pode aplaudir aquele que é santo. Muitas pessoas dessa noite foram resetadas aqui. É um confronto que vem para você repensar todos os padrões, quando você entende os atributos de Deus, o caráter de Deus, e tudo que está desalinhado com essa verdade, você vai começar a lutar contra agora. Isso vem do Espírito Santo. Você já foi vacinado, ensinado e fundamentado, mas agora é o desenvolver aqui. Medite, estude o livro de João, busque a presença dele, converse com o Espírito Santo. Eu não vou conseguir dar atendimento, nem pastor nenhum pode dar atendimento para uma ovelha como ela precisa, é o Espírito Santo que faz. Na medida do possível nós estamos aqui, temos uma agenda, temos os lares, as células de quarta-feira, temos amanhã um discipulado, temos os cultos especiais, culto de mulheres, de homens, nós temos sexta-feira o culto de mulheres, temos o Nova Vida, temos os teens que estão aqui de tarde e de sábado, os flames à noite. Mas isso é base para que você possa desenvolver pessoalmente. Eu tenho uma planilha de corrida, mas se eu vou correr ou não, conforme o treinador me coloca, é minha decisão. Você tem aqui tudo que precisa, colocar isso em prática é uma escolha, você é a tua escolha. Você chegou aqui por uma escolha, você aceitou vir num culto hoje, você acessou o YouTube hoje para receber essa palavra, e essa escolha vai te levar a novas dimensões. É a partir do momento que você decide isso. Agora confronta os argumentos, as desculpas, e para de transferir para as outras pessoas. Tem gente aqui, cara, experimentado no Senhor, reclamão e chorão. Você não vai avançar em nada enquanto você não se arrepender de ser um cara mal acostumado. Fica fazendo coitadismo. Para com esse coitadismo, que isso vem do inferno, está matando a sua vida espiritual. Não é aqui me elogiando, me paparicando que você vai avançar, rapaz. Você é mulher de Deus, assuma o papel de uma mulher de Deus, dobre o seu joelho, chame o céu na sua casa. Homens de Deus, guerreiros do Senhor, liderança dessa casa, é o tempo de desembanhar as suas espadas, levantar os seus escudos. Estamos sendo muitas vezes atacados, e as pessoas mal vêm na igreja, mal oram pelos seus pastores, mal oram pelas suas células. Há um despertar de uma nova dimensão nessa noite. É olhar para o campo e desejar, Senhor, se cumpra a tua vontade no Rio Grande do Sul, se cumpra a tua vontade no Uruguai, se cumpra a tua vontade na Argentina. Eis-me aqui, Senhor, capacita. Esse novo DNA que vem do céu, estou falando para obreiros aqui. E quem está vindo aqui pela primeira vez, seja amado, abençoado, acolhido. Você que fez essa oração, reconhecendo Jesus na tua vida como teu único Senhor e Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós temos aqui os boas-vindas que estarão com os tablets, esses guerreiros do Senhor, que um dia fizeram essa oração como eu fiz também. Se apresente, olha, eu fiz essa oração, quero andar com Deus para valer, quero conhecer a Deus. Nós temos como ajudar você nessa caminhada. Sozinho você vai levar pancada, mas andando com aqueles que andam com Deus, vai ter intercessão, aconselhamento. A gente vai te fortalecer nessa caminhada, para que você não tenha lesões na tua vida, amém? É o que eu te peço, se apresente na finaleira aqui, e o Senhor é bom em todo o tempo. Vamos aplaudir aquele que é santo, faz novas todas as coisas. Estamos encerrando. Que o Senhor possa renovar vocês. Tudo que foi liberado, tudo que é liberado, tudo que é promessa, tudo que é profético, é condicional. Se você não tomar posse e caminhar nessa verdade e acolher essa palavra no teu coração, continua na mesma condição que você chegou aqui, se arrastando. Por que tem pessoas que avançam e outras não? Porque umas se apropriam da palavra. Qual é a terra que dá fruto bom? Que recebe e retém com perseverança, frutifica. É essa a diferença do solo. Que você não seja um solo contaminado pelo diabo que rouba a palavra. Que você não seja um solo contaminado pelas riquezas e as bênçãos dessa vida, as coisas dessa vida que sufocam a palavra. Que você não seja uma pessoa cheia de pedra que não tem fundamento, que qualquer coisa te tira da presença de Deus. Mas que você seja a pessoa que medita naquilo que, poxa, foi liberado hoje, tem a ver com a minha vida. Vou andar com aqueles que andam com Deus, vou confrontar coisas da minha vida, vou fazer uma lista nessa agenda, nessa semana, vou tomar decisões, amém? E aí quando você fala aqui, poxa, eu aceito, e dá passos alinhados com essa verdade, as promessas acontecem, amém? Um povo saiu pelas mãos do Senhor do Egito. Mas por que não dar as promessas? Porque estavam só esperando pelas mãos do Senhor, não saíram de coração. E na primeira prova murmuraram, reclamaram e praguejaram contra Deus e contra a liderança que Deus colocou. Por isso morreram todos no deserto. Tem gente que já ficou no deserto e não sai do deserto porque foi murmurando. Agora, qual foi a geração que foi conduzida à promessa? A geração que andou de coração com Deus. Josué, Caleb
daquela geração foram os únicos, e uma geração que veio depois, que aceitou a liderança de Josué. Essa é a diferença. Amém, queridos? Nós estamos encerrando. Eu declaro que a bênção do Senhor permaneça na tua vida, que você seja ativado, que essa palavra venha desdobrar mais sabedoria, mais revelação do que saiu nesse culto, na sua vida que está em casa também, que você possa se posicionar, começar a frequentar a igreja, andar com aqueles que andam com Deus, dá um corte, destrói o chip, sai dessa banda maligna, cancela tudo que está errado na tua vida, diz tchau mundo, morri para vocês, vou andar com Deus e começar um novo tempo, restaurar a tua família, restaurar o teu trabalho, restaurar as suas finanças, restaurar a tua chamada, a tua saúde, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém.